o ter que fazer melhor do que os homens em lugares ocupados por homens, que eu estava no parto da minha filha a dirigir uma reunião. E quem nos está a ouvir que esteve nessa reunião sabe disso. Repete isso. Como assim no parto? Desenha isto para que a gente veja. Eu na maca, a parir a minha filha no Hospital Alfredo da Costa. A médica a tirar o bebê e eu estava a dirigir uma reunião de redução de custos na TAG. Maria Lima, diretora executiva da Caixa Social de Catoca, é uma mulher de poder e uma executiva de excelência, diferenciada por colocar a mão na massa, abraçar desafios relevantes e transformar pequenos projetos em enormes sucessos. Depois de 10 anos na TAG, enquanto paralelamente geria vários negócios de família, passamos a usar scripts, ajudei a criar aquilo que é hoje o call center da TAG, sobre liderança da YouCall, mas as mudanças de gestão da TAG não acompanham a competência dos seus estudos. Maria Lima sentou-se no nosso sofá e teve connosco uma das conversas mais interessantes de 2024. Um homem brilhante, que era o Pimentel Araújo, ele diz-me, quando fores a Angola, passa para visitar-me. Disse, mas eu tenho tudo em Nova Iorque à minha espera, tu não vais ficar comigo 2 meses. Não disse quanto me iam pagar, mas disse que nós íamos mudar o país através da mudança na TAG. E foi o melhor momento da TAG. No Negociar-te Podcast, apresentou-nos uma visão estratégica de liderança reputacional. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negociar Podcast. Como sempre, a gente tem conversas muito interessantes, falamos com pessoas espetaculares e olhamos para aquilo que é a sua carreira profissional, a sua experiência a nível de gestão, de negócios. Então, trazemos essas pessoas aqui para que a gente possa beber deles. Resumindo, somos uns grandes aproveitadores. E hoje vamos nos aproveitar de uma pessoa super especial que eu conheço, com quem tive uma conexão enorme e que vocês vão criar uma conexão maior ainda. Maria Lima, um prazer enorme contar contigo aqui no nosso podcast. Obrigada. Estamos muito distantes um do outro, costumamos estar mais perto, mas não faz mal, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Gostava que tu te apresentasses para que as pessoas te conheçam e o que é que tu estás a fazer hoje. Eu sei que tu és hoje administradora executiva da Caixa Social de Catoca, né? E queria que falasse um pouquinho de ti, te apresentasse enquanto pessoa e queria saber se tu estás bem, né? Porque é importante saber como é que tu estás antes de tudo. Eu estou ótima, eu estou num momento muito bom da minha vida, Euclides. Numa plenitude, uma paz Fantástico. muito boa. Que é em paz comigo, em paz com os outros, em paz com aquilo que eu posso fazer. Boa. E sentindo que vivo a minha missão. Boa. O servir as pessoas sempre fez parte da minha história. Boa. Parece que Deus me foi preparando para aquilo que eu ia viver, na verdade. Eu estou bem, né? Estou muito bem. Gosto de considerar-me, de apresentar-me como mãe de 3 crianças maravilhosas. Boa. 3, 4, né? Já não é criança, na verdade. Sou mãe de 3 crianças maravilhosas e de um adulto maravilhoso. Boa. Sou uma mulher de família. Sou uma adoradora de Deus. Tenho sempre uma noção de que Deus está sempre a guiar o meu caminho e a levar-me para o melhor caminho. E sou uma servidora. Academicamente sou formada em Direito. Tenho pós-graduações em Petróleo e Gás, contratos do Petróleo e Gás, eletricidade, direito da eletricidade, logística. Tenho um mestrado em banca, corporações e finanças pela Fordham University em Nova Iorque, que foi a minha casa durante algum tempo. Comecei os meus estudos na Inglaterra. Sou filha de uma mãe que acreditou muito em mim e acho que tudo aquilo que eu hoje posso colher tem a ver com o facto da minha família ter acreditado em mim antes. Certo. Eu acho muito interessante isto. Eu gosto muito quando as pessoas assumem a importância que a família tem no processo de construção. Eu sou um indivíduo que para mim família é tudo também. Acho que essa é a nossa primeira conexão. A família para mim é tudo, o maior ativo que eu tenho e eu quero continuar a ser a melhor versão que existe de mim para a minha família e para a continuidade com o sucesso da minha geração. E cada vez eu converso com mais pessoas bem-sucedidas, não digo só a nível profissional, mas como indivíduos mesmo, bem resolvidos, que se encontraram, e tem muito a ver com a dedicação que a família teve para com eles, esse privilégio que infelizmente muita gente no nosso país não tem. E tu vives para resolver problemas de pessoas que não tiveram esse privilégio. Porque a Caixa Social de Catoca, o que é que faz atualmente? A Caixa Social de Catoca é uma resposta a um problema social que fomos assistindo a acontecer no país todo. No país todo em particular, mas no mundo. Que é, as pessoas não se preparam para a reforma, chegado o momento de reforma, não têm condições de manter a sua vida e a vida das suas famílias com o mesmo nível de dignidade que tinham quando estavam no ativo.
E isto levou com que o Conselho de Gerência da Sociedade Mineira de Catoca deixasse de trazer para si essa responsabilidade, que não era responsabilidade deles direta, mas que assumiam enquanto responsabilidade social, e decidissem criar a primeira Caixa Social, Associação Mutualista no setor mineiro em África. Ok. Para dar uma resposta muito específica aos problemas destas pessoas, mineiros. Boa. Desta cadeia de valor que, digamos, engloba não só quem faz a manufatura, mas até os processos de gestão mais complexos. Boa, perfeito. Eu acho enorme que vocês, o que estás-me a dizer hoje, é muito alinhado com aquilo que é a nossa missão também, literacia financeira, educação financeira, inclusão. Obviamente é necessário. A primeira formação que eu tive foi superior, foi na Agostinho Neto, e eu estou na Faculdade de Ciências e fiz Geofísica, então tive muito contacto com diamantes. Tanto quando entrei para a universidade, passei na Faculdade de Engenharia para fazer Minas e na de Ciências para fazer Geofísica. Escolhi a de Ciências porque existe um estereótipo sobre o universo das minas, né? É um trabalho difícil e tem muito a ver também com... diz-se muito que as pessoas que vão para as minas, se não forem engenheiros, fazem um trabalho muito pesado e muitas das vezes não sabem o devido valor por aquilo que é a profissão que exercem. Então é normal que se olhe, se for verdade, que o nível de instrução convencional, que é a escola, educação formal dessas pessoas, também possa lhes criar alguma dificuldade para que aproveitem as oportunidades que têm ao longo do processo, se tiverem de facto as oportunidades. Não sei como são geridas essas empresas, mas o vosso foco, entendo que seja toda a empresa, mas como é que é o cliente, se assim podemos chamar, com quem agora a sociedade, a Caixa Social de Catoca trabalha, e qual é o vosso principal objetivo além da construção de reforma? Como é que vocês, sei que é novo também, estás recentemente nisso, mas qual é o teu plano de desenvolvimento para esses indivíduos? Nós temos um processo de segmentação. Ok. E olhando para esta segmentação, nós temos, por um lado, reformados, pessoas entre os 55 aos 65 anos de idade, estando eles divididos entre os que vivem em Luanda e tiveram carreiras de gestão e entre os que vivem nas províncias do leste e outras províncias. Por outro lado, temos os jovens profissionais, que são as pessoas que entram agora para o mercado e que precisam ainda de se estabelecer. E acho que por vezes é muito difícil, porque as pessoas começam a trabalhar, elas não têm carro, elas não têm casa, começam a trabalhar e têm um mundo de ambições que não sabem como é que efetivamente vão corresponder. Exato. E infelizmente é um processo muito interpolado, porque começam a trabalhar, vão casar, vão ter filhos, e não se sabe como é que financeiramente se vai conjugar tudo isto. O que causa stress no trabalho, causa stress nos relacionamentos, porque todo casamento precisa de dinheiro. Há contas para pagar. E por outro lado temos já aquelas pessoas que são profissionais séniores, maduros. Têm 10 anos, têm 5 anos de carreira já. Desenvolvem até alguma coisa, mas que não conseguiram focar no que vai ser o seu futuro. E neste âmbito nós temos vários produtos. Temos um produto que se chama Kamba Diami. O Kamba Diami junta várias pessoas, entre coaches, entre pessoas experientes com literacia financeira, para dizer aos reformados que a vida não acabou. Que é muito difícil para um reformado compreender que o processo de reforma não significa o fim da vida. Muito pelo contrário, o Euclides agora, eu aprendo muito com o Euclides. Obrigado. E o Euclides agora estava a dizer que passou em 2 universidades, mas decidiu-se por uma. E isso traz-me à colação aqui a memória do que é que foi este tempo, do qual eu também estive, em que não haviam tantas universidades. Nós não íamos para a universidade que queríamos. Íamos para a que dava dinheiro no país, porque o país estava numa situação difícil, e para aquela que nos pudesse receber. E o que é que sucede? Quando nós vamos para a reforma, já não temos que fazer aquilo que é necessário para ganhar dinheiro. Na verdade, podemos, com a experiência toda que acumulamos, escolher uma nova carreira, um novo sentido de vida. Quer seja investir, porque queremos descansar, queremos diversificar investimentos e viver destes rendimentos, que é aquilo que hoje ensina-se muito e que o nosso mercado está a ficar cada vez mais maduro para isso, o momento é certo. Quer seja começar um novo negócio. Ou descansar mesmo. Também uma pessoa pode não querer. Pode não querer, mas tem uma opção de fazer aquilo que quer. Que gosta. E o que nnós assistimos é que as pessoas chegam ao momento de reforma, pedem mais um ano. Mais um ano, eu queria mais um ano.
Mas um ano não resolve nada. Não te organizaste em 30, é muito difícil. E não organizamos os filhos também, e não preparamos a nossa saúde. E nós temos um programa de saúde que se chama SARA. Ok. E o que é que o SARA faz? O SARA ensina-nos a ter hábitos de saúde saudáveis, a cuidar da nossa saúde, a proteger a nossa vida. Por outro lado, temos vários planos de poupança flexível, sendo que o mais longo são 5 anos e 1 mês, o que é brutal, porque 5 anos passa muito rápido. Passa muito rápido. E permite-nos receber essa previdência complementar. Boa. Por outro lado, temos a questão da literacia financeira e da literacia digital, que nós ensinamos e promovemos eventos comunitários para que as pessoas possam aprender a tomar decisões informadas. Porque eu não quero dizer às pessoas trabalhem com este banco ou com aquela corretora de valores imobiliários. Eu acho que nós devemos pensar, e tu falaste de previdência, que eu acho que é brutal, nos outros países, e temos exemplo do Brasil, por exemplo, que previdência, chamam previdência privada, é dos investimentos que eles mais fazem, por causa dos benefícios fiscais associados a isso. Hoje em dia eu acho que devia existir essa necessidade, e nós costumamos falar com corretoras e sociedades distribuidoras sobre trazer mais pessoas para o mercado com o incentivo fiscal e também manter mais dinheiro no mercado com essa mesma base. Porque em vez de olharmos para o convencional dos fundos de pensões, em que as pessoas não têm controle sobre o que é que acontece, o gestor é que decide como vai alocar, e muitas das vezes, dependendo de quem faz a gestão, pode não ser muito bom para a conjuntura. Instituições como a vossa começaram a pensar aqui num processo de criar essas previdências privadas além das poupanças, para que as pessoas, por exemplo, possam investir em algum tipo de ativos e não pagarem impostos sobre essa base, porque obviamente não vão precisar usar este dinheiro agora. Eu acho que era brutal, e acho que o nosso mercado vai evoluir neste sentido, para que as pessoas possam ter essas vantagens e que a gente também tenha aí o crescimento, porque eu penso muito nas famílias, porque eu acho que ao ponto que a pessoa já está reformada, ou quase a se reformar, eu acho que a pessoa tem consciência daquilo tudo que fez errado, mas pesa-lhe muito como vai ser a minha família daqui para frente. Os miúdos estão nas escolas, querem ir para a universidade, extremamente complicado. Então eu olho para o lado social do vosso trabalho como algo de extrema importância, e espero que seja um exemplo para outras instituições, e esperamos que eles criem isto e possam replicar o vosso modelo. Tu, como profissional, agora estás como administradora executiva de um projeto social, mas nem sempre foi a tua carreira. Sei que tiveste muitos anos na TAG. Então tens aí a experiência de gestão da experiência do cliente na TAG. Sei que começaste na TAG mais ou menos há uns 8 anos, né, por aí, e que passaste por várias divisões e tudo mais, e depois fizeste aí uma mudança da TAG para a Catoca. Como é que foi a tua experiência de trabalhar nessa empresa que é pública, que é uma empresa que tem os seus porquês, né? E como é que tu geriste isso? Porque tu és uma pessoa muito boa comunicadora e tiveste a trabalhar muito tempo em experiência de cliente. Como é que foi o teu tempo na TAG? Conta-nos um pouquinho disso. E por que é que tu decidiste sair da TAG para a Caixa Social de Catoca? Como é que essa oportunidade surge? Euclides, eu quero primeiro dizer que eu amo a TAG. Boa. Nós também amamos a TAG. Eu amo muito a TAG, a da família. E quando eu vim para a TAG, por amor. E já não estás na TAG, só para dizer. Então não é quando eu vim, é quando eu fui, já é tão passado. Mas o amor é tanto e é uma coisa tão recente que ainda está ali. Mas continua, eu estava só a brincar, não queria te interromper. Eu estava em Nova Iorque a estudar. Okay. Eu conheço o PCA da TAG na altura, um homem brilhante, que era o Pimentel Araújo. E ele diz-me, quando fores a Angola, passa para visitar-me. Boa. E eu fui à TAG no dia em que eu deveria viajar. E ele diz-me assim, eu, desde o momento em que te conheci, percebi que nós tínhamos que fazer um projeto juntos. Disse, mas eu tenho tudo em Nova Iorque à minha espera, tu não vais ficar comigo 2 meses. Não disse quanto me ia pagar, mas disse que nós íamos mudar o país através da mudança na TAG. Uau. E foi o melhor momento da TAG. Uau. Nós, sob a minha liderança e a liderança dele, ganhamos um concurso que é uma qualificação das companhias aéreas em África. Passamos a liderar a Associação das Companhias Aéreas em África. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Eu criei o Umbi Umbi,
Ou foste tu que criaste um Umbi-Umbi? Eu quem criou o Umbi-Umbi. Oh, nice. Daí que a minha experiência hoje tem muito a ver com a forma como foi o Umbi-Umbi. Criamos um projeto de comercialização e mudamos a imagem das lojas. Passamos a usar scripts. Ajudei a criar aquilo que é hoje o call center da TAG. Oh. Sobre a liderança da YouCall. Brutal. Mas as mudanças de gestão da TAG não acompanham a competência dos seus gestores. Ok. E apesar de eu ter ficado muito saudosa com relação àquele tempo e tudo aquilo que nós íamos construir, nós tínhamos uma academia. E o nome desta academia era TAG Corporate Academy, em que a TAG convidou a McKinsey a desenvolver os seus talentos mais jovens para que eles pudessem gerir a companhia, dos quais eu fazia parte deste programa. Boa. Mas nós nunca chegamos efetivamente a gerir a companhia, e os que hoje ainda estão na TAG e que estão em lugares cimeiros realmente a fazer um bom trabalho é graças a esse processo que começou há 12 anos atrás com o Pimentel Araújo. Brutal. Brutal. Eu não fazia ideia. Estávamos aqui a conversar e não fazia ideia. E eu fui crescendo dentro da TAG. Eu estive em várias áreas da TAG. Hoje as finanças, hoje eu tenho o pelouro das finanças, porque um dia chegou um senhor que era o Vipula Gunatileca, veio com a Emirates e era trabalhador da Emirates e que me disse: Maria, vais ser minha assistente executiva e nós vamos trabalhar com toda a parte financeira da TAG. Boa. E o conhecimento que eu tenho de finanças, além de ter estudado de finanças, mas na prática, foi aprendido através do trabalho do Vipula, que é um excelente chefe. Yeah. É um excelente líder, mas era um excelente chefe de finanças. Ok. Boa. Isto traduzindo assim do inglês CFO. Yeah. Brutal. E eu passei por várias áreas na TAG. Eu liderei o rebranding. Eu liderei um projeto para poder mudar o serviço ao cliente. Eu liderei um projeto que se chamava Programa de Redução de Custos, que fez a TAG reduzir cerca de 20 milhões. Nice. Mas que nós tínhamos um processo em curso de cerca de 340 milhões sob a liderança de Fernando Cruz e do hoje secretário de Estado do Rui Carreira. E esta exposição que a TAG me foi dando a determinados projetos e ambientes fez-me crescer muito, então eu sou muito grata à TAG. Brutal. Eu por acaso estava a olhar para a tua bio, eu vi um gap que eu não consegui perceber, agora entendi que foi uma oportunidade. Sempre que nós fazemos qualquer tipo de conteúdo, nós entregamos o máximo valor possível. Enquanto indivíduos, enquanto criadores, nós sentimos que é importante que a gente cubra aquilo que é a necessidade das pessoas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E fazemos isso gratuitamente, 24 horas por dia, sempre que podemos. E a única coisa que nós pedimos a vocês, e é a única coisa que nós sempre vamos pedir, é que tu coloques um like no canal e que subscrevas o canal e atives as notificações para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a gente possa continuar a crescer para cumprir a nossa missão. Então, deixa um like e acompanhe o resto desse episódio maravilhoso. Aquilo estava que tu começas a universidade em Nova York, né? Sim. Mas terminas na Agostinho Neto. Qualquer coisa assim parecida. Ou estou certo ou estou errado? Não, estás errado. Como é que foi? O que aconteceu é que eu comecei a licenciatura em Londres, que é onde eu vivia, na London Metropolitan University. Certo. E, a dada altura, 2 anos depois, em conversas com o finado Dr. França Van Dunen, diz aos meus pais que para fazer direito era melhor que eu fizesse em Angola para perceber o contexto das leis. Boa. Então eu retorno a Angola para a Universidade Dr. Agostinho Neto. E dou início ao meu processo de licenciatura em Direito Económico. Certo. Findo este prazo é que vou a Nova Iorque fazer o mestrado. Então estavas já a estudar em Londres e vieste estudar para Angola por causa do contexto. Sim, exatamente. Brutal. Normalmente é um caminho que as pessoas não estão muito dispostas a fazer. Tipo, já estou em Londres a estudar. E para mim foi muito difícil. Imagino. Porque as pessoas da universidade naquela altura tinham uma condição de vida muito diferente da minha, uma experiência de vida muito diferente da minha. Exato. E vou contar aqui uma coisa engraçada, e quem me conhece sabe que eu fiquei muito preocupada com isso. Em 5 anos de universidade, ninguém me pediu namoro.
Todos os rapazes entendiam que eu era muito à frente. Desculpa, estar a rir. Mas foi. O que é que se passa? O que é que se passa? É suposto eu aqui também conseguir uma outra coisa. Exatamente. Eu era muito amiga da maior parte das pessoas, muito popular na escola. Mas diziam, epá, não, a Maria é outro. É um outro jogo. Está muito à frente. Está muito à frente. Tanto que eu tive que pedir namoro a um colega. Disse, epá. É para espero que ele disse sim, pelo menos. Ele disse não. Ele disse não? Sim. Mas porquê? Ele disse assim, se aqueles que tinham mais namoradas, e não vou dizer o nome dessas pessoas porque são pessoas públicas, hoje são ministros, mas dizia, se até o fulano que anda aqui do lado de Puma, ninguém tentou, eu sou moço da igreja vim da província, Maria, nem pensar. Brutal, obrigado por contar isso e para descontrairmos aqui. Muito interessante. Então tu deixas de ir para Nova Iorque, ficas na TAG. Eu volto de Nova Iorque para a TAG. Fizemos anos que foram muito bons, que ajudaram muito a crescer. Eu fui inclusivamente diretora de serviço de logística e serviço a bordo. Trabalhei com pessoas espetaculares porque na aviação há coisas que não estão escritas. Certo. E havia ali, eu sempre gostei das pessoas mais velhas. E estas pessoas mais velhas ensinavam-me o contexto da aviação civil e como é que nós tínhamos chegado até agora. Sim. Depois de ser diretora de logística, há uma altura nas organizações que nós nos tornamos um estorvo. E a dada altura na TAG eu era um estorvo. Porque eu tinha esta responsabilidade social de liderar os meus colegas e dizer o que era melhor para os trabalhadores. A administração da época incompatibilizava-se com isso e queria gerir de uma forma muito dura. Sim. E eu eu percebi uma oportunidade, que era, estava toda a gente a mudar e eu continuava ali. E eu dizia assim, a administração tem que aproveitar-me porque eu sou uma caixa de Pandora, eu passei por 6 administrações, sempre na administração, e eu conheço a TAG de A a Z. Mas ao mesmo tempo eu disse, isso também pode ser a tua maior desgraça. E foi. As pessoas viam-me como uma pessoa que se metia em como tudo, estorvo, que sabia de tudo e que queria sempre orientar as pessoas para aquilo que achava que era melhor, sem perceberem que não existe uma gestão salutar numa companhia aérea se não for uma equipa. Sim, em qualquer companhia. E nisto, o atual PCE da TAG, que foi meu colega, dizia-me assim, Maria, para onde é que tu queres ir? Não é tão fácil assim. E surge a oportunidade por parte do presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira de Catoca. Maria, tem um projeto e só pode ser desenvolvido por ti. Eu acho que tu és esta pessoa. E eu disse que sim. E nesta altura, o meu PCE e outras pessoas disseram, Maria, é o momento de tu ires. Tu precisas de viver qualquer outra coisa além disso. E eu já vivia outros projetos ao mesmo tempo que a TAG. Mas nunca tinha pensado em ir viver estas coisas a solo. Pela estabilidade que ser da família TAG me dava. Estabilidade emocional, os meus colegas conheciam, as pessoas sabiam o que eu queria. E isto facilitava ali a nossa comunicação. E a dada altura eu percebi que quer para a TAG, quer para mim, era o momento de nós dizermos adeus, permanecer o amor. Eu ainda intervenho muito na TAG, porque eu ligo para as pessoas, eu preocupo-me genuinamente com a TAG. E eu digo sempre às pessoas, a TAG para mim é algo pessoal, é algo sério, é a minha família, a minha marca, a minha comunidade. E eu ligo para os colegas, eu preocupo-me com eles, eu preocupo-me com decisões de gestão e dou a minha opinião. Peço desculpas ao PCS, porque eu realmente volta e meia mando ali umas mensagens, porque a TAG representa-nos a todos, é uma marca muito forte. E a TAG surge na minha vida desde que eu nasci. Eu nasci em Lisboa e, como qualquer imigrante, a TAG era o que nos trazia a Angola. Era o que para nós, quando eu visse ali pela Portela passar o avião da TAG, eu sentia mais próxima da realidade de Angola, dos angolanos. No Covid eu estava grávida da minha filha e nós fomos dispensados. Mas eu tive todos os dias ali a correr risco de vida grávida, porque eu sabia que Angola precisava da TAG para trazer as vacinas, para garantir que nós tínhamos menos mortes. Eu sabia que as pessoas precisavam de entrar para o país porque estavam fora.
e que outras precisavam de ir ter com as suas famílias. E eu acho que esta conexão que a TAG traz ao país é única, é rara. E eu sou muito grata à TAG, porque a TAG ensinou-me tudo o que não se deve fazer numa companhia aérea. Se nós abríssemos hoje uma companhia aérea, Euclides, ia dar certo. Porque ao longo dos anos da TAG, nós vimos tudo o que não se deve fazer numa companhia aérea acontecer dentro da TAG e tudo o que um gestor não pode fazer. E isto dá uma percepção muito forte através do exemplo de como é que as coisas devem ser bem feitas. Brutal, Maria. A forma como tu falas de dentro e essa tua habilidade de liderar vê-se mesmo depois de ter saído da organização, a tua ligação com as pessoas e com a própria organização em si é brutal. Isso também faz-nos pensar que ao abraçar o projeto novo da mesma forma, tem tudo para dar certo e vai ser um sucesso. Ou seja, as pessoas da Sociedade Mineira de Catoca estão bem entregues sobre tua liderança e acho brutal isso. E obrigado por partilhares aqui a nível tão pessoal, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de falar, principalmente quando nós estamos a falar de companhias públicas, de pessoas expostas e conhecidas. Existe sempre esse estereótipo de que não se deve dizer o lado menos bom das organizações públicas, e tu passas aqui a tua experiência e colocas isso num contexto completamente diferente que nos faz apaixonar-se pela nossa própria marca, que é a TAG, que representa a Angola, e para uns bem, para outros mal, mas no final das contas é o que nós temos e é o que nós amamos, e a forma como tu colocas isso foi brutal, foi mas brutal. isso é e estás parabéns. Queridos, porque as famílias não são perfeitas. Yeah. A família Catoca, que também me recebeu, não é perfeita. Certo. Mas continua a ser a nossa família. E independentemente do lugar para onde a TAG vai, e há um trabalho a ser desenvolvido na TAG, no qual eu me orgulho, no qual eu me sinto orgulhosa de ter feito parte, de ter também passado, faz com que nós tenhamos que aceitar quer as fragilidades e vulnerabilidades da TAG, quer também a sua força, a sua valência. Porque a TAG é uma marca muito forte. Bom. É uma marca que liga os angolanos ao mundo. Certo. E é o nosso principal embaixador. Eles hasteiam a bandeira de Angola no mundo e trazem o mundo para Angola. E isto ninguém consegue tirar a TAG. É a valência deles. Isso é verdade. Agora que me falas disso, da tua experiência de gestão e das coisas que criaste, vamos falar um pouquinho de gestão. Eu não sei que tipo de gestor é que tu és, mas quero que tu te encontres e me digas aqui um pouquinho, Por norma, dependendo do momento em que a organização está, nós olhamos para os gestores que são necessários para aquele momento. E a TAG é uma empresa de muita transformação, né? Então nós às vezes temos gestores que são transformacionais, nós temos gestores transacionais e nós temos gestores inspiracionais, se assim podemos dizer. Eu acho que, por norma, quando estamos em crise, nós queremos um gestor transacional, aquele que coloca o resultado, que traz ali, que faz acontecer. Tu parece uma gestora muito transformacional, porque tu traz esse lado humano, esse lado do crescimento coletivo e tudo mais. Que tipo de gestora que tu és? Tu és uma combinação dos dois? Ou tu preferes estar nos projetos no momento em que é para fazer eles crescerem, aparecerem ao mundo, para criar aquela transformação nas pessoas e nas organizações? Ou tu és alguém mais preocupada com resultados, mais de transação? Não, eu gosto do processo, eu queria dizer. Eu acredito que quando nós confiamos no processo, os resultados aparecem. Não há dificuldades nisto. Eu sou uma gestora transformacional, porque eu gosto de desenvolver equipas, de levá-las a alcançar o seu potencial. E ao mesmo tempo sou muito crítica de mim mesmo. Várias vezes eu ouvi-me ligar para a linha do call center da TAG, que hoje não é um call center, é um contact center, e eu reclamar com a gente porque determinado script não está correto ou porque não era bem assim. E isto faz com que eu olhe para o meu trabalho de uma forma muito crítica, mas para as pessoas que trabalham comigo como vetor de qualquer mudança. O trabalho em equipa. E por outro lado, eu gosto de posicionar-me como exemplo. Boa. Como uma gestora inspiracional. Que as pessoas, isto tem 2 pontos. Um ponto é que este tipo de gestores às vezes têm a síndrome da aprovação. Certo. Porque gostam de ser vistos como a good girl, a boa camarada, e a liderança é solitária e nem sempre nós podemos ser assim. Certo. Mas eu gosto de ser o exemplo daquilo que eu gosto que as pessoas façam.
Eu sou uma líder comprometida. Se eu tiver que dormir 2 dias no chão para fazer acontecer, eu vou dormir 2 dias no chão. E a minha liderança, os meus liderados têm que ver em mim esta vontade. Eu não gosto é dos gestores e dos líderes soberanos. Eles podem tudo, sim, não fazem efetivamente nada. E os liderados têm que fazer acontecer o que eles não têm a capacidade nem de fazer acontecer e nem de corrigir, que é o que mais acontece nas organizações. Nós temos gestores incompetentes, eles não sabem para onde vão e querem que os liderados saibam para onde é que devem levar a organização. Nesse processo de gestão e nessas posições que tiveste, agora fala-se muito e sempre se falou, né, de certa forma, mas agora está cada vez mais popular, que é a igualdade de género na atribuição das funções de gestão. E em Angola parece estar bem distribuído, né? Parece estar bem distribuído. Por exemplo, quando nós olhamos para... Não te rias, Maria. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Assembleia Nacional, parece ter algum equilíbrio nisto. E quando nós temos as mulheres em posições de gestão, parece que há também um indicador que o sucesso das organizações tende a ser maior. No entanto, também as mulheres reclamam muito que quando vão para novas organizações, que por norma têm um caráter de gestão mais masculino, também sofrem um escrutínio maior e às vezes têm a vida dificultada por conta disso. Tu, enquanto líder, enquanto mulher, sentes que isto é um assunto real, não é uma situação utópica no nosso país? E quero que tu fales contextualizadamente, porque eu não trabalho nessas organizações e eu não sei como acontece dentro, mas cada um tem o direito de trazer a sua opinião e como tu falas, que era a tua opinião, porque vai ser verdadeira. Eu estou-me a rir porque é uma situação muito complexa. Eu sou contra a cota feminina que existe em Angola. Okay. Homens e mulheres, transgêneros, todos os géneros que existem, os géneros que quiserem, devem ter iguais oportunidades. Certo. Para alcançar o mesmo desenvolvimento de carreira. Certo. As mulheres terem uma cota faz de nós uma minoria e nós não somos a minoria, e faz de nós vulneráveis e nós não somos vulneráveis. Isso estou a dizer. Não, mas não são vulneráveis. Okay. As mulheres têm características diferentes dos homens. Okay. Esta nossa forma feminina, esta nossa forma maternal de ser, traz para as organizações uma flexibilidade, certo, um outro tipo de gestão, porque as mulheres são gestoras por natureza. Sim. Uma mulher pode não ser mãe, mas ela já gera os irmãos, ela já gera a casa. Certo. Uma mãe gera N coisas. Eu faço a gestão de 4 empresas minhas, da minha família. Eu faço a gestão da minha casa. Ou das minhas casas, digamos, porque ora nós estamos num lado, ora estamos no outro. Certo. Faço a gestão da minha da empresa em que eu trabalho, ou da organização em que trabalho. Isto exige concentração, exige esta capacidade de fazer multitarefas. Certo. Isto só as mulheres conseguem fazer. Os homens são mais focados, são muito bons em trabalhar coisas específicas, no detalhe das coisas, na precisão e no pragmatismo. Isto deve ser combinado, mas não pode ser combinado através de cotas. Deve ser combinado através de um perfil adequado de quem deve ocupar determinada posição. Ok. Por outro lado, o que é que eu vejo? Que nós vamos para as organizações sendo mulheres, sendo femininas, e as pessoas querem fazer de nós masculinas, colocar excesso de testosterona. Sim. Querem que nos posicionemos. Eu na TAG já cheguei a usar fato de macaco para ir a reuniões. Sério? Sério. Porque não quis ser vista como uma mulher, como bonita, como miúda, porque agora estou mais corpulenta, graças a Deus. Mas entrei assim muito franzina, muito pequenota, e eu tinha que falar grosso e que bater na mesa, que as pessoas prestassem atenção. Quem estava ali era um profissional a falar, independentemente do seu género. Do seu género. Eu não. Isto depois fica tão dentro de nós, o ter que fazer melhor do que os homens em lugares ocupados por homens, que eu estava no parto da minha filha a dirigir uma reunião. E quem nos está a ouvir que esteve nessa reunião sabe disso. Repete isso. Como assim no parto? Desenha isto para que a gente veja. Eu na maca, a parir a minha filha no Hospital Alfredo da Costa, a médica a tirar o bebê, e eu estava a dirigir uma reunião de redução de custos na TAG. No meu primeiro filho, que foi um parto difícil,
estava o avião da Boeing, nós tínhamos comprado 3 aeronaves na altura, e eu tinha tratado da garantia soberana, ainda era tratada no BNA. Certo. Mas a Boeing pediu-nos que enviássemos o documento da garantia soberana. Mas o avião já estava a aproximar Luanda e era 30 de março, o dia em que o meu filho estava a nascer, de 2016. E todo mundo dizia, larga o telefone, eu não posso, porque só eu sei onde guardei o documento da garantia soberana. E se eu não explicar onde está, o administrador que está comigo ao telefone, o avião não aterra em Angola, não desce para o aeroporto 4 de fevereiro. E isso é espetável nas mulheres, infelizmente. Se tivesse que parir, eu não estava na reunião. E o que é que eu fiz? Após, quando já se ia cortar o cordão umbilical, eu digo, olha malta, vou terminar agora a reunião, muito obrigada pelo carinho da vossa atenção, porque a médica vai cortar o cordão umbilical. E todo mundo ouvia-se na reunião. Maria, tu? A Ava está a nascer, está tudo bem, está a correr tudo bem, façam o vosso trabalho, não se esqueçam, está a chegar aviões de ajuda humanitária e é preciso presença. E é exatamente por causa destas ações que nós nos sentimos tão magoados às vezes com as empresas. Porque tu sentes que tu deste a tua vida. Os meus 2 filhos podiam não ter nascido, ou podiam ter nascido com problemas, ou podiam ter sido sufocados. E nós queremos este carinho, esta atenção. Daí eu ser uma líder servidora, porque eu reconheço que todo o trabalho leva um pouco de nós, da nossa vida e daquilo que nós somos. Maria, eu acho isso impressionante. Acho que é uma história que eu nunca ouvi antes. Nunca ouvi antes. Estou fascinado com essa história. Mas pegando aqui um loopzinho do que a gente conversou, tu achas que a organização deve reconhecer o esforço, como se fosse uma obrigação, do colaborador que entrega mais, ou a organização deve priorizar aqueles que são os seus interesses e a sua forma de funcionar? Porque o que nós ouvimos das pessoas eu dei a minha vida pelo trabalho, mas quando chegou a altura de ser cortado, eu fui cortado como qualquer uma outra pessoa. Como é que tu vês esta fricção entre o que o colaborador acha que deve ser o seu valor, né, oferecido pela empresa, e a posição da empresa quando tem que tomar uma decisão que defenda os interesses da própria organização? Como é que tu vês isto? E coloca-te na posição de tu és a organização, não tu és o colaborador. Quero ouvir-te na visão de quem defende a organização, porque o que dizem é que em Angola, quando o colaborador sobe para a posição de gestão, esquece que um dia foi colaborador, porque existe ali uma relação de interesse direto com aquilo que é para defender o posicionamento da organização, da empresa. Como é que tu vês essa situação dentro da posição da organização? Se tu fosses a pessoa que toma as decisões na organização e tu conheces o negócio, vais olhar para a visão do negócio, como é que devia ser o posicionamento ideal nessas circunstâncias? Eu penso que a organização deve sempre proteger o colaborador. Ok. Sempre. Porque os ambientes das nossas empresas são tóxicos. E nós, quando falamos das empresas, esquecemos, não levantamos o véu, que existem gestores por detrás. Nós falamos, por exemplo, a Sociedade Mineira de Catoca. Catoca me fez. Catoca não faz nada a ninguém. Catoca é o gestor que estava lá no momento, com o seu conselho de gerência, que tomou a decisão que tinha que tomar no momento. Muitas das vezes vaticinada pelos próprios acionistas. Certo. Porém, nós esquecemos que as organizações são apenas um conjunto de pessoas. Certo. E que se essas pessoas não estão satisfeitas, se elas não estão valorizadas, então o fracasso desta organização está muito próximo. O que faz as organizações falharem são coisas muito pequenas. E é por isso que nós às vezes estamos a bordo de uma aeronave. Sim. E estamos a reclamar de uma coisa. E aquele funcionário não tem motivação para fazer o passageiro compreender a razão de ser daquela decisão. Muitas das vezes até os próprios trabalhadores dizem-nos assim: epá, nós até já reclamamos e ninguém muda isso e nós temos problemas de gestão. E o cliente fica a saber de problemas internos quando ele só quis uma resposta. Nós vemos isso nos bancos. A pessoa entra para dentro de um banco, há uma demora terrível e o gerente passa e repassa pelos clientes. Sem interesse nenhum de justificar. Sem interesse nenhum de justificar o que se passa. Ok. E os nossos primeiros embaixadores, as primeiras pessoas a acreditarem na nossa proposta de negócio e de valor,
são os nossos trabalhadores. São eles que chegam e que falam bem do nosso negócio, das nossas coisas. Boa. Essa é a primeira mensagem que passa. E hoje fala-se tanto de liderança reputacional, porquê? Qual é a razão de ser da liderança reputacional? As empresas precisam de ter ética nas decisões. Certo. Precisam de ter reputação. As empresas precisam de ter uma certa alma na forma como se Conduzir trata processos as pessoas. difíceis com a humanidade, não? 35 anos de casa. É uma vida. Certo. E custa muitas pessoas depois não terem relacionamento nenhum. Este relacionamento que eu frisei aqui, que eu ainda tenho com a TAG, certo. não é por acaso, é porque eu preciso de me sentir pertença ainda. Eu preciso de chegar, eu fiz anos e eu estava a bordo de uma aeronave. A minha equipa sabia a água que eu bebia. A equipa de catering ofereceu-me um bolo, ofereceu-me champanhe. Isso é família. Okay. Isso é pertença. Eu estava sentada ali atrás, mas eu passei uma mensagem para o setor mineiro, eu sou dessa família. Olha como eles me recebem. E isto vale mais do que tudo. Vale mais do que qualquer dinheiro. O comandante saiu e era um comandante que eu conhecia, amigo. O João Almeida, abraço, João, como estás? É isso que as pessoas querem. Que se reconheça quem entrega para a empresa. Quem se doa para a empresa. Perfeito. Compreendo e quero colocar isto num outro ponto, porque eu acho que a nossa conversa é muito sobre liderança. Normalmente as nossas organizações em Angola, elas mudam muito de gestão porque existem muitas crises internas, ou no setor, ou na operação da organização, mas existem muitas crises. E por norma, quando tu tens crises, tu queres um líder transacional. Alguém que vai chegar lá e vai resolver, ou pelo menos minimizar imediatamente aquilo que é o problema. Por isso é que nós também temos a dificuldade da continuidade. Dá a sensação que os projetos nunca são terminados. Como se fosse política. 4 em 4 anos temos um novo presidente e cada um faz uma agenda, tem uma visão diferente para o país. Nós, a nível de organizações, temos esse mesmo problema. E mesmo usando o exemplo da TAG, nós já vimos gestores de todos os tipos. Um vem da Espanha, outro vem dos Emirados, outro vem da Angola. Depois de passar tudo, vem mais um angolano. Muda tudo isso. O que se busca, por norma, numa organização que está com dívidas, que tem alguns problemas de gestão e tudo mais, é a transação, é dizer, olha, os nossos números são assim, eu reduzi 20 milhões dos 350, eu fiz isso, eu quero fazer isso. Quando tu tens organização neste tipo de situação, como é que tu vais combinar ser um líder transformacional, que tem que inspirar pessoas e resolver os problemas e preocupar-se com quanto tempo de casa as pessoas têm, se o que te pedem na posição de liderança, e estamos a falar para líderes, é transação, é resultado. Tens que ser idiota, Euclides. E falta as pessoas, porque nós gostamos de toldar e de sufocar dentro das organizações pessoas que pensam fora da caixa. Ok. Temos o costume de dizer, nós sempre fizemos assim, porque é que você vai trazer algo diferente? Quando eu fui para a direção de logística na TAG e assistência a bordo, era uma direção com pessoas com pouca instrução e com muitas pessoas já com certa idade. Certo. O que é que nós fizemos? Eu comecei a falar com essas pessoas e não lhes dava tarefas específicas. O que é que nós fizemos? Havia para elas apenas um compromisso intergeracional. Trazer a geração mais nova para aprender a fazer o rudimentar. Okay. Porque muitas das vezes nós trazemos a tecnologia, mas as pessoas não sabem a lógica por detrás de cada uma das normas. Por outro lado, eu comecei a descobrir, a interessar-me por essas pessoas e a descobrir aquilo que elas faziam. O que é que fazem bem? E um dia entrou para o meu gabinete uma senhora que se chama Albertina Soba e a dona Albertina disse-me assim, eu gosto de fazer bolos. Disse, dona Albertina, então vai sair daqui, vai fazer bolos. Mas vai fazer muitos bolos. E a minha mãe tinha uma pastelaria muito conhecida cá em Angola e eu ainda tenho muitas fichas técnicas, eu sou uma entusiasta da pastelaria. Nice. Bolos maravilhosos. Uau, ainda tens tempo para fazer bolos? Tenho, ainda ontem fiz um bolo de chocolate assim brutal. E eu dei-lhe algumas destas receitas, falei com o PCA na altura e PCA, porque nós não tínhamos ainda esta dicotomia PCA, e pedi-lhe ajuda para trazer uma batedeira de Portugal.
e disse-lhe, olha, na tua casa vais montar. Depois falei com outro senhor que disse, eu tenho um anexo em casa e nós tínhamos computadores obsoletos, mas que ainda funcionavam. Faça um cyber. E nós começamos um projeto que se chamava Minha Reforma, Meu Projeto. Minha Responsabilidade. Eu estava em sala de aulas com essas pessoas a desenhar projetos, a fazer microplanos de negócios e a dizer para onde é que elas deviam ir. Tirá-los do foco. Sim. E da ideia que é muito passada em Angola de que o Estado é o maior empregador, tu ficas no Estado até morrer mesmo que não faças nada de especial. Certo. E às vezes é preciso essas soluções disruptivas. É preciso trazer as pessoas para uma lógica de colaboração. Mas nós temos a gestão que muitas das vezes não ouve a base, que não compreende aquilo que dizia o saudoso Dr. Agostinho Neto. O importante é resolver os problemas do povo. Não são as pessoas que querem ficar nas organizações, elas querem manter o mesmo estilo de vida. E há outras opções para fazer isso. Sim. Eu digo a minhas empregadas, ouçam Euclides, ouçam Dinheiro Limpo. Vão ter outras ideias de como fazer negócio. Certo. E é nesta questão que existe aquela célebre frase que diz os brutos também amam. Você dá amor, mas tem que haver disciplina, tem que haver um processo. E é este processo, esta disciplina que faz as pessoas compreenderem que não é sobre o Euclides. Não é sobre a Maria. É sobre a organização e sobre o objetivo que queremos alcançar. Um dia, uma líder muito inspiradora, que é Enda Teixeira, disse-me assim, Maria, não é nada de pessoal contigo. As nossas organizações não têm um plano de retenção de talentos. E às vezes têm um Ferrari guardado dentro de um contentor sujo, escondido debaixo do mar, porque têm medo do potencial deste talento e daquilo que pode trazer para a própria organização. É bom para a organização? Sim, é bom este talento, mas os gestores têm medo deste talento e de como ele pode aflorar, ao invés de dizer, eu quero estar na mentoria e no florescimento deste talento. Como é que tu vês a cultura, a questão da cultura? Eu também estou a receber a minha mentoria aqui, acredito. Como é que tu vês a questão da implementação da cultura? Porque hoje em dia, quando nós falamos com vários gestores, quer de empresas públicas, privadas, quer de micro ou pequenas ou médias empresas, e tu lhes falas da construção da cultura, eles muitas vezes acham que eles começam a dizer aquilo que é os valores da organização, depois vão para a missão da organização, depois fazem ali uma mistura de coisas, mas não conseguem traduzir aquilo que é a cultura passada por um líder. E a sensação que se dá é que ninguém sabe a cultura das organizações em que estás. Ninguém consegue ser transversal a todos os níveis quando se trata das operações da própria organização. Tu, obviamente, passaste por estas organizações e que estás numa nova agora. Como é que tu estás a fazer passar a cultura da organização? E tu que estás associada a uma empresa, né, que é a Sociedade Mineira de Catoca, mas vocês vêm agora aqui com uma caixa social, obviamente devem algum tipo de satisfação ou ligação à organização principal, que é gerida de uma outra forma e tem outra forma de pensar, de liderar. Como é que tu enquadras aquilo que és tu, Maria, como gestora e toda a experiência que tu tens na criação da cultura de uma organização que não é independente? Porque o que eu vejo é que tu mereces uma organização independente, ok? Para poderes traduzir tudo aquilo que é a tua potência nesta organização. Como é que está a ser o teu processo de passar as pessoas e de construir esta cultura na organização nova? Euclides, primeiro eu gostava de dizer aqui que eu já passei por N organizações. Eu tive a minha última organização antes, porque houve muitos projetos que foram em paralelo com a TAG, na Pumangola, aliás, no início, a Pumangola não era tudo isso que é hoje. E lembro-me até dos nossos eventos. Estive numa outra empresa que estava relacionado com Minas e fazia parte do conjunto de empresas que nós representávamos na altura. E aquilo que eu digo é que um líder leva de si todas as suas vivências. A Caixa Social de Catoca é um organismo totalmente independente da Sociedade Mineira de Catoca. Okay. Mas eu compreendo hoje que para que seja um bom veículo desta política do Conselho de Gerência, precisa de haver uma simbiose. Okay. Como é que eu faço essa simbiose? E nós estamos a caminhar para outros projetos mineiros, não é efetivamente só Catoca. Através de uma advocacia positiva. Eu tento trazer os gestores para o meu ponto de vista e levar-lhes
aquilo que eu ouço das próprias organizações que dirigem. Eu chego a Catoca, eu como no refeitório, eu falo com a empregada de limpeza, eu falo com toda a gente. E eu colho de cada uma destas pessoas aquilo que é a visão deles sobre a gestão. E há um senhor que é o Américo Borges, que eu considero também um mentor, e o Américo Borges disse-me assim, Maria, nós só vemos qual é o nível de sucesso de uma organização quando é saído da boca do profissional que está na base Sim. desta organização. Quando tu ouvires o que diz o empregado de limpeza, o motorista, sobre a tua organização e sobre o sucesso da tua política de gestão, tu vais compreender se conseguiste alcançar o sucesso e se chegou. E uma das razões que me fez vir para este novo projeto foi exatamente o que o Euclides disse. Eu sinto que eu preciso de deixar a minha marca numa organização, uma marca de algo que dependa inteiramente de mim. Okay. E eu passo para a minha equipa esta necessidade. Eles têm uma mentoria comigo muito de perto. Nós fazemos reuniões logo pela manhã e fazemos reuniões ao final do dia. Boa. Se eu fosse a Maria e me perguntassem, e vamos ver se eu faço bem de Maria, e me perguntassem o que é sucesso para ti, a resposta que eu, como Maria, daria é: sucesso é criar transformação nos outros. Perfeito, Euclides. Exatamente. Sou uma boa Maria. Eu nasci para ter impacto na vida das pessoas. Esta é a minha missão. Eu transformo as pessoas numa versão muito melhor delas mesmas, profissionalmente. E mostro como é que nós podemos fazer isso de uma forma reputacional. Certo. Como é que nós conseguimos fazer isso sem subir nos outros, sem destruir outras pessoas e mais, trazendo um conjunto de pessoas connosco. Toda vez que eu encontro alguém, eu tenho a certeza que esta pessoa pode agregar ao meu caminho, e isto no sentido de que abundando não vai prejudicar. Certo. E trazendo e olhando para aquilo que as pessoas têm de melhor. Eu digo à minha equipa que há um tesouro dentro de cada uma das pessoas. Nós só precisamos de nos predispor a descobrir. Brutal. Brutal, Maria. Epá, eu estou aqui a pensar e depois nós eu gosto de dizer, é uma coisa que eu fiz um evento uma vez dessas, já faz 3 anos, mais ou menos, e o evento foi todo voltado para a moeda da nova economia. E enquanto equipa, nós nos reunimos, eu disse, olha, eu quero encontrar a moeda da nova economia. Eu quero que a gente faça isso. Vamos fazer uma pesquisa e vamos ver como vamos entregar este conceito às pessoas. E no meio da conversa, muitos de nós estávamos a olhar para a moeda de transação. Então, obviamente, algumas pessoas estavam a dizer bitcoins e outras coisas e tudo mais, e comportamentos. Mas depois nós chegamos à conclusão que é reputação. É literalmente reputação. Porque sempre que tu fores usar a tua reputação a teu favor e tiveres uma boa, tu vais automaticamente ter uma transação. Ou seja, as pessoas vão te contratar e vão aceitar aquilo que tu és, a tua gestão, a tua presença, a tua participação nos projetos e nas coisas, muito com base na tua reputação. Porque no final das contas, daqui a pouco, quando nós melhoramos enquanto país, quando nossos níveis educacionais chegarem aos pontos mais altos, todos nós vamos ser capazes de executar uma tarefa. E como é que eu vou filtrar uma outra pessoa? E hoje com as IAs cada vez mais. É. E mesmo no casamento. Certo. Eu tenho um marido que é o meu best. Uma pessoa brutal. E que faz um trabalho muito complexo. Porque ele é mergulhador profissional paramédico. Ali, mais de 9.000 metros abaixo do nível do mar. Yeah. Mas a liderança reputacional faz o nosso casamento dar certo. Brutal. Há 12 anos que faz com que o nosso relacionamento dê certo. Coloque isso num contexto para que a gente perceba. Não é fácil uma mulher casada que vive num mundo de homens ter um casamento bem sucedido em que as duas partes são felizes. Certo. E o marido passa muito tempo fora de casa, muito tempo ausente da família. Isto constrói-se com liderança reputacional. Ele percebe que, independentemente de qualquer coisa, e nós somos humanos, e eu particularmente sou uma pessoa amante do belo, gosto de tudo que é bonito, mas que eu não vou trocar a minha dignidade de mulher para sentar em nenhum sofá, para certo. conseguir nenhum tipo de desenvolvimento profissional. E eu sou uma mulher ambiciosa. Mas ele sabe que a minha reputação e que os valores que eu carrego fazem com que tudo aquilo que eu faço na minha carreira profissional seja dentro
deste valor e dentro desta reputação. Sim. E ao longo dos anos ele foi testando isso. Porque não é fácil um homem chegar e dizer: vi a tua mulher no restaurante com o senhor, com Euclides, com este, com aquele. Yeah. E ele dizer: a minha mulher estava lá, tinha de estar. É porque ela estava a fazer alguma coisa que realmente tinha que estar a fazer. E eu sou essa mulher espontânea, à vontade, eu danço, eu falo, eu puxo as pessoas, eu beijo as pessoas. Eu gosto muito de beijar e de abraçar as pessoas. E só se compreende isso quando tu, dentro de casa, dentro da tua família, estabeleces essa liderança reputacional. A pessoa sabe que tu não vais. E não é porque não surgiu ainda, porque diz tudo tem um preço. Mas para mim, se existe um preço a pagar que envolve a minha família e que envolve o meu marido, que é a pessoa mais importante da minha vida, não há nada que vale a pena. Eu estou a olhar para ti e estou a dizer: pá, é tão bom eu não ter que falar isso e ter alguém para falar tudo que eu penso. Pronto, isso é uma tradução perfeita de como eu olho para a minha família, de como eu olho para o meu casamento, de como eu me posiciono com relação a isso. E é brutal saber que esse corte no podcast vai ser teu e não vai ser meu dessa vez. Estou cansado. Estou cansado de toda hora ter que falar a mesma coisa. E ouvir isso de ti é brutal. No Negociado Podcast, que é patrocinado pela Sograp, nós temos um momento que nós chamamos Wine O'Clock, em que a gente faz um brinde e tu não bebes antes de brindar. E a gente... Podes beber também e depois beber outra vez. Claro, né? Muito bom. E depois a gente ouve uma história tua. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história inspiracional, pode ser uma história triste, algo que tu achas que é interessante, é marcante, de certa forma é interessante para ti, como pessoa, e que se calhar não contaste noutro fórum, e a gente tem aqui a possibilidade de ouvir na primeira pessoa. Então vamos brindar primeiro. Bora. Deixa-me brindar contigo. A nossa. Eu gosto desse vinho, é um vinho bom. Esse vinho é muito bom, muito suave. É. Um Silken Spike, White Blend. E agora está mais popular, as pessoas gostam desse vinho. Eu gosto em particular branco, tinto, seja lá o que for. Nós estamos a evoluir no que tange ao conhecimento dos vinhos. Sim. Esta em particular é muito bom. Eu fazia muito este trabalho. Okay. Harmonizar a refeição, os vinhos, provar vários vinhos. Não. E quando conheci este vinho, por acaso lamentei muito que não fosse representativo de uma marca tão forte assim, mas que todos nós reconhecemos como sendo um vinho de excelente qualidade. Gosto muito. Mas vamos à história. Conta-nos a história. Qual vai ser a história? Na minha família todas as pessoas bebem. Ok. Uma boa família. Uma família real, verdadeira. Nós gostamos de convívio. Usamos até o termo boca livre. Ok. Que é onde nós vamos, comemos, bebemos, falamos, contamos as cenas todas, todo mundo ri-se e celebramos muito como família. Aliás, não muito diferente da maior parte das famílias angolanas. Uhum. E houve uma altura, minha mãe ainda não sabia que eu bebia. E nós estávamos assim num jogo e tal, perguntaram então, como é que tu estás a ver este momento em Angola e tal? E eu olhei para o meu tio e disse: realmente Angola representa um desafio muito grande e pessoas que querem trazer mudança e que pensam país, parece que não estão a ser ouvidas. Às vezes nós temos uma capacidade de ouvir quem não tem nada a dizer, que é incrível. E neste mesmo dia havia uma pessoa que tinha participado de um debate que eu tinha criticado muito. Ok. E o meu tio olha para o vinho e diz assim: in vini veritas. E a minha mãe olha e diz: mas ela não bebeu. E realmente eu tinha bebido vinho. E eu acho isso muito engraçado, porque ao longo dos anos eu tenho estado a aprender a não dizer tudo o que penso. Muitas das vezes eu digo exatamente as coisas, tenho poucos filtros. Certo. E digo as coisas da forma que eu as sinto e que eu as vejo. Por um lado, este é o meu grande aliado, porque as pessoas que gostam de mim porque sabem que eu sou uma pessoa verdadeira. Não tenho muitas capas para mostrar aquilo que sou e falo com alma, com o coração. Mas por outro lado, às vezes eu digo coisas que ferem as pessoas. E é bom que tenha uma taça de vinho para a verdade estar no vinho e não é mentira. Exatamente. Não. Brutal, Maria. Olha, das melhores conversas que eu já tive aqui nesse podcast, obrigada, não vou dizer a melhor para não me ferir nenhuma sensibilidade de outros convidados que são maravilhosos, mas aprendi muito. Tu és uma pessoa espetacular. Eu desejo-te o melhor
na tua carreira atual e na posição de servir tu estás hoje, e genuinamente acho que tu és uma boa pessoa, é genuína em ti, é fácil, é transparente, percebes? Então, todas as pessoas são lideradas por ti hoje, estão em boas mãos. Se vocês nos ouvem ali do outro lado e tinham algum ceticismo com relação a esta senhora que está aqui, o que tu nos passas enquanto indivíduo é exatamente aquilo que transparece o teu profissional. Eu acho excepcional pessoas que são a mesma pessoa para ambos os lados. Ou seja, a tua reputação transcende o pessoal para o profissional, e quem te conhecer como profissional, quando tiver contacto direto contigo enquanto indivíduo, vai reconhecer a mesma pessoa, genuína, humana, que se preocupa sempre com os outros e quer sempre entregar o melhor de si. Então, brindamos ao Wine O'Clock, mas eu acho que devíamos brindar a ti. Vamos brindar a ti. Obrigada. E desejar o máximo de sucesso a ti, a tua família, o teu casamento e a todas as pessoas que diretamente têm a oportunidade de beber um pouquinho daquilo que tu és enquanto indivíduo e profissional. Obrigado do fundo do coração, Maria, e quero que tu digas uma última palavra, algum último conselho. Passou muito rápido isso. E digas também onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho. Sei que agora tu também vais estar a falar mais para as pessoas, estás com um projeto de trazer a público algo novo, então quero que nos expliques também o que é esse projeto e o que é que tu tensionas com este projeto. Euclides, agradecer, as palavras são tão bonitas. Obrigado. E eu sinto uma imensa gratidão, porque tudo aquilo que eu faço hoje não começou comigo. Começou com a minha avó, começou lá atrás, passou para a minha mãe, e eu tive uma mãe que acreditou muito em mim. E hoje é meu trabalho, é meu dever passar este legado que me foi deixado pela minha mãe. Eu fui convidada como oradora no G20, no braço social do G20, que é o G20 Social, para falar sobre a escola da vida. Se me perguntasses há algumas semanas se era meu sonho sentar com os 20 presidentes das maiores economias do mundo, não era. Mas eu reconheço isso como uma grande responsabilidade, porque eu vou falar em nome de um país. Eu represento Angola. Certo. Não é a primeira vez que eu represento Angola fora, mas nesta magnitude provavelmente é a primeira vez. Eu já tive noutros fóruns. E estás parabéns por isso. Eu não conhecia muito sobre ti publicamente, mas acho que és a pessoa certa para fazer isso. Eu não sou. Eu com certeza não sou. Então eu desejo-te o melhor. E eu até digo, eu tenho medo do que é que eu vou lá dizer, mas pronto. Não, se fores tu, vai correr tudo bem. Obrigada. E penso que há vários projetos nos quais eu estou envolvida. A Caixa Social de Catoca fica ali no condomínio do Civita. E eu convido sempre pessoas que tenham projetos que vão ter impacto a falarem comigo, porque eu gosto de saber e sou uma boa patriota. Eu quero ser reconhecida como uma boa patriota. Sim. Eu olho para os meus filhos e eu quero o mesmo orgulho que eu tenho do legado dos meus pais, porque o meu pai, pronto, também é uma pessoa muito inspiracional e que tudo aquilo que eu tenho hoje e que eu sou hoje como pessoa, nada do material tem a ver com a educação que os meus pais me deram, mas que eu possa ser 1/3 do que os meus pais foram para mim, os meus filhos. Boa. Hoje sim, estou mais exposta, mas estou mais exposta porque nós precisamos em Angola de pessoas que sejam referências, de pessoas que cheguem à frente para que outras pessoas os possam seguir. Certo. E é por isso que eu falo tanto da escola da vida, que é a escola onde nós aprendemos e não estamos dentro de uma carteira, de uma sala de aulas, porque nem tudo nos é dito. Certo. Mas principalmente de levar aos gestores que nós não temos que nos proteger uns dos outros. Nós temos os mais fortes, devem proteger os mais frágeis. Não é normal uma pessoa que está a andar a pé ter que fugir de um carro. Porque uma pessoa não atropela um carro, mas um carro tem o poder de atropelar uma pessoa. Sim. E que os gestores têm na vida, têm nas mãos a vida de outras pessoas. Um mau gestor destrói, mina a confiança das equipas. E nós temos pessoas e empresas doentes porque somos incapazes de reconhecer a vulnerabilidade das pessoas e os gestores são incapazes de se tornarem vulneráveis para que as suas equipas possam desenvolver. E todos nós neste ecossistema percebermos que não é acerca de nós.
É acerca do legado que queremos deixar. É acerca do país que queremos que os nossos filhos vivam. E para isso, para garantir isto, vale o esforço. Como é que se põe palmas aí? Vocês têm palmas? Põem palmas aí. Esse podcast tem que ter palmas no fim. Maria, obrigado do fundo do coração. Foi um prazer enorme. Ficava a falar contigo aqui horas, por cada uma das frases que tu dizes daria um novo tema de conversa. Espero, obviamente, ter aqui, depois do G20, que é para termos aqui um feedback e fazermos um formato diferente. Quem sabe com outras pessoas para discutirmos algo. E sinto-me grato. Obrigado por teres aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E eu digo sempre, vamos juntos sozinho é mais difícil. Obviamente sinto que tu abraças isso também. E foi um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigada. Eu acredito que o slogan da Caixa é o abraço seguro que nos envolve. Boa. Então tínhamos de terminar com um abraço. E o resto é transmitir às pessoas essa mensagem, criar cada vez mais referências. Não te esqueças, para que esse conteúdo de super qualidade chegue a mais pessoas, é importante que tu deixes um gosto, partilhes com outras pessoas e subscrevas ao canal. E aguardamos as próximas conversas que certamente vão ser tão inspiracionais como estas e vão contribuir muito para aquilo que é o teu desenvolvimento e dos teus. Se não formos todos, não faz sentido.